Seguividas. Oi, Seguividas. Estamos aqui para mais uma live, preparada com muito carinho para vocês. Chamou aqui. Ó, vocês interagem com... Coraçãozinho, que eu fico feliz. Oi, doutora. Olá, boa noite, Thalita. Boa noite. Tudo bem com vocês? Graças a Deus. E por aí? Que bom. Tudo bem, aqui tá frio. Tá bem friozinho aqui em Campinas, São Paulo. Aqui em Minas o frio já foi embora. Já foi embora? Não, aqui Já. vai, volta. Sai de novo, depois volta e assim vai. Ai, eu gosto de frio, mas ele... Eu também gosto. Só se eu mudar para o sul. Doutora, fazer uma introdução. Olha, o pessoal tá entrando, né? Eu te conheci aqui pelo Instagram, fiz o convite e fiquei muito contente que depois algumas seguividas, que eu chamo o pessoal de seguividas, me falaram que, acho que foram umas 2 pessoas, falaram que são suas pacientes e eu fiquei super contente, né? Porque é tão legal quando tem essa troca assim e o pessoal já te conhece pessoalmente, né? Vou me apresentar rapidinho, porque nas redes sociais, às vezes, nem eu tenho tanto tempo de te acompanhar e nem você, né? E vice-versa. Então, eu criei o Instagram porque eu tive trombose aos 23 anos, depois descobri a trombofilia, né? Que é uma das mais comuns, a fator 5 de Leiden ou Leiden, sei lá o jeito que fala. E desde então, é uma reviravolta na vida da gente, porque apesar de ser um assunto tão sério, assim, mas é pouco falado, né? E eu tava procurando esses dias no calendário, eu vi que tem o dia da hemofilia, mas não tem o dia da trombofilia. Eu falei assim, olha, tá faltando uma conscientização sobre isso. E aí, por causa desse histórico, da maioria das pessoas que acompanham aqui o IG, nós, né, eu faço uso contínuo de anticoagulante e a maioria do pessoal também, né? Alguns por uns períodos, depois param. E a gente troca muita informação, né? Ah, mas por que essa escolha? Por que outra? Qual que é a diferença de um para outro? Só que é tudo muito assim, superficial e a partir do nosso conhecimento enquanto paciente que é quase nulo, né? Então, e aí as meninas perguntando muito sobre isso, eu falei, então vamos incluir esse tema na live. Porque realmente é algo que às vezes deixa a gente assim preocupado, né? Com a questão de estar anticoagulado, com alguns riscos. E aí a gente, eu pensei nesse tema e te convidei e eu acho que vai ser bem legal a nossa conversa. Como você prefere? Você queria falar um pouquinho de modo geral ou gostaria que eu fosse fazendo as perguntas? Eu queria me apresentar um pouquinho para vocês. Sim, né? Claro. Eu sou Tayana Mello, sou hematologista aqui em Campinas e dedico assim a minha carreira profissional para as doenças da coagulação. Né? É a área que eu mais gosto, sempre gostei, mesmo logo nos primeiros anos da faculdade de medicina, sempre foi uma coisa que me encantou. Fiz a residência de hemato e depois comecei a fazer mais a parte de doenças da coagulação, tanto hemorrágicas quanto trombóticas, mas especialmente as trombóticas. Então que ótimo! Então, e eu fiquei muito feliz com o convite, agradeço mesmo o convite na sua página, que está dando o que falar, sua página super movimentada, e parabenizar, porque está conseguindo falar de uma doença, né, de uma forma leve, tranquila,
Porque é isso mesmo, a gente tem maus momentos na vida, mas tem que tentar pegar o melhor e passar para frente as coisas positivas, né? Lembrar que tem uma doença, mas tem tem tratamento e o melhor, tem estratégias de prevenção. Isso. Não é? Que Tá aí ótimo. você, prova disso. Então, eu vi que a doutora, Pode falar você. você ingressou na vida acadêmica também, né? Sim. Com mestrado, doutorado. E Isso. qual que tem alguma relação? Qual que foi o tema de pesquisa? O meu tema de pesquisa, de doutorado, né, na Unicamp, foi avaliação de fatores de risco para tromboembolismo venoso. Tá? A gente avaliou, na época, os fatores de risco para se ter trombose, né? Especialmente os níveis de fatores da coagulação e algumas trombofilias também. Né? Em 2006, eu defendi e fazia pouco tempo, né? A descoberta do fator 5 de Leiden, da mutação da protrombina, foi tudo aí final da década de 90, início dos anos 2000. Então, revolucionou bem essa parte com o descobrimento dessas mutações hereditárias que influenciavam no risco e se conseguiu definir bem o perfil hereditário da doença, né? A gente tem que entender isso. A trombose, ela tem um componente hereditário importante. Especialmente naquele grupo que a gente fala que é o perfil de grupo, perfil de trombose que está mais associada à hereditariedade, né? Que são as pessoas jovens que tiveram trombose com menos de 50 anos, aquelas que tiveram trombose sem um fator de risco importante, né? Aquelas que tiveram trombose in situ incomum, né? Que é trombose, existe trombose cerebral, trombose abdominal, trombose em membro superior, né? Trombose intestinal, no olho, em todo lugar. Tem, trombose retiniana. Então esse é o perfil, né? As pessoas mais jovens, as pessoas que têm história familiar, e que tiveram trombose sem um grande fator de risco. Porque assim, Thalita, uma coisa é você ter uma trombose quando é até mais esperado, né? Porque é uma doença vascular, faz parte também do envelhecimento, né? Sim. Uma coisa é você ter uma trombose com 60, 70 anos, porque você está imobilizado, porque você passou por um pós-operatório, né, por uma cirurgia grande. E outra coisa é você ter 20 e poucos anos, começar a tomar uma pílula e ter trombose, né? Ou então você tem 30 anos, está no puerpério, ou então na gestação, sua perna começa a inchar e detectou uma trombose. Então, são casos diferentes, exigem a mesma atenção, mas a investigação é diferente, o olhar é diferente, né? Sim, claro. Então, e aí, para a gente falar sobre esse assunto, quer começar a falar de um modo geral ou eu vou seguindo com as perguntas? O que você prefere? Eu vou fazer umas considerações gerais, então né? Tá. Então eu vou ficar prestando atenção. Isso, com um tema que eu fui escalada hoje para falar com vocês. Então, anticoagulantes, né? Anticoagulante é uma classe de medicamento que vai agir na coagulação sanguínea, que é um processo fisiológico, todo mundo tem um sistema de coagulação. Esses anticoagulantes vão inibir alguma etapa dessa coagulação e prevenir ou tratar os coágulos os trombos, que na verdade o que é um trombo? É um coágulo de sangue, um sangue que deixou de ficar da forma líquida, que é o usual, para uma forma mais solidificada, né? Coagulou. E os anticoagulantes, eles podem tem uma gama de anticoagulantes. Início dos anos 2000, teve uma grande revolução na parte de tratamento da trombose com a introdução aí dos novos anticoagulantes orais, né? Então, até início dos anos 2000, a gente só tinha de opção de anticoagulante oral a varfarina, né? O inibidor de vitamina K.
E foi um anticoagulante que o mundo conviveu por 70 anos. Sim. 70 anos da história da medicina, com a descoberta do Marevan, foi o que o que se tinha para tratar, né? E a gente sabe de alguns senões aí do Marevan, da necessidade de ser uma droga que tem muita interação medicamentosa, interação Sim. alimentar, necessidade de monitorização, não é? Não existe uma dose fixa, a dose varia de paciente a paciente. E no início dos anos 2000, foi aquela gama, começaram aquelas publicações de um monte de estudos, né? Com esses novos anticoagulantes. Daí entra aí Xarelto, Eliquis, Pradaxa, Edoxabana, que são esses anticoagulantes que a gente conhece, né? Que são anticoagulantes. Qual é a diferença desses anticoagulantes, né? A maior. A varfarina, que é o chamado famoso Marevan, né? Que foi o protagonista aí da anticoagulação oral por décadas. E até hoje ele deve ser, eu gosto muito dele, acho que a gente não deve colocar o Marevan de lado. Ele é um remédio que tem suas indicações e que é muito bom. Então a gente não pode dizer, surgiu coisa nova, o Marevan não funciona, o Marevan é isso e aquilo. Como eu tenho recebido paciente em consultório, em ambulatório, falando isso, que queria trocar de anticoagulante. Não, o Marevan tem o seu lugar sim, tá? Claro. E ele deu conta do recado por 70 anos, né? E agora, nesses drogas, só que ele tem essas particularidades. É do mecanismo de ação, é da molécula, é da droga mesmo. Ela é um anticoagulante indireto, ela inibe a vitamina K, né? O inibidor de vitamina K, que é responsável pela produção de alguns fatores da coagulação. Então, aí que o Marevan vai inibir a coagulação, vai exercer o efeito anticoagulante, né? E daí, por conta disso, dele ser um anticoagulante indireto, ele vai precisar de uma monitorização, ele não tem dose fixa. Já a partir do início dos anos 2000, surgiram esses novos anticoagulantes, que eles têm, como eles são anticoagulantes diretos, eles vão agir direto na cascata da coagulação, inibindo o fator 10 ou fator 2, dependendo ali do tipo do anticoagulante. Eles têm um efeito anticoagulante mais previsível. Isso permite o quê? Uma dose fixa e a não necessidade de monitorização. Sim. Tá? Acho que esse aí é o a principal diferença, né? É a diferença. Então, é o modo deles agir. O objetivo é o mesmo: prevenir e tratar trombos, coágulos de sangue. Todos eles vão agir na coagulação, mas eles agem de maneiras, em pontos diferentes. Tá? Entendi. Ótimo. E tem os anticoagulantes, estamos falando dos orais, né? E não pode esquecer dos anticoagulantes injetáveis, né? Que aí temos as heparinas, a heparina simples e as mais modernas, né? Que é a inoxaparina. Cada queria deixar muito explícito isso, que não existe o anticoagulante ideal, gente. Sim. O anticoagulante se adequa a cada perfil de paciente. Sim, exatamente. Não é mesmo? Muito bom. Mais alguma consideração geral sobre essa história do anticoagulante? Ou vamos para as perguntas? Tem alguns grupos, né, que realmente você tem que usar um certo anticoagulante. Por exemplo, até hoje, os novos anticoagulantes, eles não foram liberados para crianças, para gestantes e para quem está amamentando, né? E a insuficiência renal, os novos anticoagulantes. Até hoje não são indicados, né? Tem esses três grupos que esses novos anticoagulantes não podem ser indicados, né? Os menores de 18 anos, as gestantes, quem está amamentando, né? Por causa da passagem transplacentária e a passagem pelo leite materno. Então, os grupos que podem e que não podem. Tem umas certas particularidades, por isso que depende muito da pessoa, do paciente, do momento que o paciente está também. E daí a importância da gente considerar o Marevan, né, e a história, né? Porque é com o tempo, com estudos, criação de protocolos, e que isso vai evoluindo, vai modificando, e aí a gente não pode simplesmente descartar essa droga, porque surgiram outras novas.
perfeito. Até hoje, Thalita, é importante falar isso. Tem situações que a indicação número 1 é o Marevan, é o bom e velho Marevan. Entendeu? É isso e pronto, tem as suas indicações. Não adianta querer usar outro. Tá bom, então. Uma dúvida frequente sobre os anticoagulantes é sobre os efeitos colaterais mais comuns que às vezes pode acontecer. Claro que vai ter o que é específico de cada um, né? Mas, de modo geral, tem algum efeito colateral que é mais observado e mais comum nos pacientes? O efeito colateral que é inerente a qualquer anticoagulante, faz parte da ação do anticoagulante, é a maior tendência a sangramento, né? Sim. Todo anticoagulante tende mais a sangrar, gente. Isso é fato, né? Pensem bem, ele está mexendo na coagulação, diminuindo os fatores da coagulação para prevenir a formação desse coágulo, né? Isso. Então, logicamente, seu sangue ele fica mais fino, né? Fica mais predisposto a sangrar. Então, lógico, se você tiver uma batida, tende a formar uma equimosezinha. Se você cortar um dedo, tende a sangrar um pouco mais. Isso. Né? Isso é de qualquer anticoagulante, tá? Tem os estudos dos novos anticoagulantes mostram que eles têm um benefício deles, que é um risco menor de sangramentos mais graves, né? Mas também a gente não pode generalizar, porque o Marevan, as pessoas que são bem monitoradas com o Marevan, também. Pronto. Pessoas que são bem monitoradas, sempre estão naquela faixa terapêutica, né? Também tendem a ter uma vida com muita qualidade, né? Mas existe esse risco. Isso daí é da droga, é o efeito colateral da medicação. Outras coisas menos frequentes, né? Situações menos frequentes com relação aos anticoagulantes injetáveis. Que as heparinas, a enoxaparina, a injeção é subcutânea. Então, elas podem dar reação local, né? Uma vermelhidão, um nódulozinho, uma área inchada no local, né? Atenção aí para gestantes que passam, às vezes, 9 meses recebendo o anticoagulante. Tem que ficar alternando os locais, né? Tem que ficar alternando, subcutâneo. Então, às vezes, dá aquelas equimoses, dá um inchaço, dá dor local, né? E também o usuário crônico desses anticoagulantes injetáveis, principalmente de heparina, eles podem desenvolver osteoporose. É menos frequente, mas é efeito colateral descrito. Mas assim, só mais nos usuários crônicos, dos injetáveis que eu tô falando, né? Injetáveis, orais, não. Tá. Mas o maior é esse. Mas com relação ao xarelto, muita gente às vezes tem conversado, eu não sou usuário do xarelto, mas algumas pessoas queixam sobre, às vezes, inchaço, náusea, dor de cabeça. Isso seria comum ou é algo que pode acontecer? Está previsto, mas não é tão comum? Então, o xarelto é uma coisa que a gente observa na nossa prática. É um remédio novo, né, Thalita? É um remédio que ainda não completou aí 10 anos de mercado. Mas ele tem relato de bula como efeito pouco frequente, né? Que é cansaço, dor de cabeça, às vezes aquela sensação de fadiga, né? E é efeito pouco frequente, mas relatado sim. E a gente vê mesmo em consulta alguns pacientes. Eu tive um paciente que já teve efeito colateral muito importante com relação a essa astenia, que é aquela sensação de cansaço mesmo, diminuição de força muscular. Sei. Que teve que trocar. Mas no geral, são coisas raras. Queda de cabelo, qualquer esse aí, oral a unha pode ter. Eu senti enfraquecimento das minhas unhas, ficaram assim mais fininhas, e a queda de cabelo. É um efeito também que não é relatado como muito frequente, mas que a gente vê observa. Aí. A mulherada, então, observa de primeira, porque... é o efeito mais importante, né? Ai, é basicamente isso. Uma outra pergunta... você explicou mais ou menos a ação do anticoagulante, mas fizeram uma pergunta assim: o anticoagulante ele chega a dissolver o trombo?
Como que seria isso? Tá perguntando, uma seguidora perguntou se acontece Sim. isso. Ele vai mexer nos fatores, diminuir o efeito desses fatores da coagulação e impedir a formação do trombo. E quando o trombo está formado, ele pode sim fazer o processo de dissolução do trombo, né? Ah, Isso a gente avalia até no exame depois de 3, 6 meses de tratamento. Você pede para ser avaliado através do Doppler, né? Do ultrassom Doppler. isso. E você vê que depois, às vezes, muitos pacientes, depois de 3 meses, a trombose desapareceu. Uhum. Né, recanalizou completamente. Às vezes o trombo não se dissolve completamente, mas ele reduz muito e a vascularização, fluxo sanguíneo retorna, né? Que é aquela recanalização parcial. Entendi. Ah, Tá? é Então, verdade. ele pode dissolver completamente sim o coágulo. Ah, isso é importante. Porque às vezes a gente fica pensando só numa retrombose, mas e aquele trombinho que estava ali, será que dissolveu para recanalizar e fazer voltar o sangue fluir, né? Normalmente. Isso. Não, uma dúvida, uma queixa muito frequente em consulta é porque às vezes a gente repete um paciente com trombose na perna, né? Vai, começa, tomou anticoagulante, lá no 6º mês a gente vai fazer o novo ultrassom para ver como é que está o trombo. E às vezes o trombo ele não se dissolve completamente, ele retrai, né? Mas apesar do trombo ainda estar lá em pequeno, num volume muito pequeno, a recanalização já aconteceu. O que é recanalizar? É o fluxo sanguíneo retornar. Então, tem aquele trombinho ainda ali, mas o fluxo sanguíneo está acontecendo já normalmente. Tá? Isso é muito positivo. Não significa que o anticoagulante falhou. Retomando a questão da ação dos anticoagulantes, né? O Marevan de forma indireta, inibindo a vitamina K, e os mais modernos, uma atuação mais direta na cascata de coagulação. Uma dúvida que é muito frequente é com relação à alimentação. Para quem faz o uso dos anticoagulantes mais modernos, não teria essa necessidade de ficar controlando a alimentação, folha verde, lá. Então, nesse sentido, né? Não precisa. Esses novos anticoagulantes, eles não têm interferência alimentar, tá? Então, não tem nenhuma grande cautela na alimentação, não. O Marevan, você já tem que ter uma dieta um pouco mais regrada, especialmente com relação aos alimentos ricos em vitamina K, que são as folhas verdes, né? Basicamente, aí as folhas verdes. E uma coisa importante que eu gosto sempre de esclarecer para os pacientes: quem toma Marevan pode comer salada, viu, gente? Pode comer salada. Já peguei muito paciente falando: não, eu tomo Marevan há tantos anos, nunca mais coloquei uma folha verde. Desculpa para não comer salada. Não façam isso. Pelo amor de Deus, não, e às vezes não, eles querem comer, mas teve alguma orientação de que folha verde não podia, porque tirava o efeito do remédio. E não é verdade. Tem uma interferência? Tem, mas a orientação sempre, Thalita, é comer de uma forma regular esses alimentos que são ricos de vitamina K. Tá? Come todo dia um pratinho de folha, ou então come dia sim, dia não, mas mantém essa regularidade, porque daí o organismo acostuma. Tá? Isso é importante. Eu tive essa orientação, porque eu gosto, então eu tive essa orientação bem dada sobre a regularidade e não ao excesso, que às vezes tem gente que quer comer um pratão um dia, no outro dia não come nada. Exatamente. É melhor você comer todo dia um pratinho ali de folhas verdes do que você passar um mês sem comer e vai num bendito dia comer uma bacia de rúcula. Daí é um louco, porque daí o seu RNI vai lá para baixo. Isso. Então é forma regular, não é não comer, mas comer de uma forma regular. Outra perguntinha que teve é com relação ao Marevan. E mais uma comparação mesmo, porque a gente tem essa tendência, né, de sempre comparar. Como seria a questão dos risco-benefício entre o Marevan e os novos, né? O primeiro que eu sempre cito é a questão do custo. Mas tem outras questões, né? É uma coisa que a gente tem que considerar. O que vai definir, né? Que melhor anticoagulante tem que ser avaliado conforme o perfil da pessoa. O que você tem que considerar aí? Primeiro, a causa que está levando, o que motivou a iniciar esse anticoagulante, tá?
tem determinadas patologias, né? Doenças que você só pode ser o Marevan, o bom e velho Marevan. Por exemplo, prótese cardíaca, aquelas próteses mitrais no coração. É o Marevan. Trombofilias de alto risco, tem que ser o Marevan. Né? Quais seriam as trombofilias de alto risco? De alto risco, síndrome do anticorpo antifosfolípido. Esse nome feio. Para os íntimos SAF, S-A-A-F. Para os íntimos SAF. Para os íntimos SAF. S-A-A-F, é a sigla desse nomão, desse palavrão. Deficiência de antitrombina. Também parece que os novos anticoagulantes não são tão bons assim. Mas assim, isso é raridade, né, Thalita? São trombofilias extremamente raras, né? O restante das outras tromboses, fator 5 de Leiden, mutação de protrombina, na grande maioria das vezes você consegue também usar os novos anticoagulantes. Os novos. Né? Então, a doença de base, você tem que escolher o anticoagulante por conta disso. A doença de base que motivou e a preferência do paciente, né? Tem gente que se sente mais tranquilo usando esses novos anticoagulantes porque não precisa monitorar. Tem gente que tem muita dificuldade em aderir a essa monitorização. Porque o Marevan você precisa, você fica meio... Faz sociedade aí com o seu médico, né? Você é uma parceria bem intensa. Você tem que todo mês fazer essa monitorização. Tem gente que às vezes tem essa dificuldade, essa aderência, né? Acham, como a dose é fixa, né? Os novos anticoagulantes têm dose fixa. Então, dá essa liberdade maior para o paciente. E a parte econômica, eu acho que tem que ser colocado na balança também, né? Sim, eu acho que faz total diferença. E a gente sempre retoma naquela questão da prescrição ser particularizada, porque é igual eu falo pro pessoal, né? Quando surgiram, né, assim, os novos anticoagulantes, a possibilidade de fazer a troca, precisa ser uma escolha conjunta, né? Porque nós sabemos a nossa condição, porque não adianta, por exemplo, sair com uma prescrição do Xarelto ou de outro medicamento, Eliquis, Pradax, que eu sei que tem um valor mais elevado, e a pessoa não ter condição de fazer aquisição, ou precisar fazer uma judicializar, né, um processo para conseguir. E aí a pessoa entender o jeito dela, porque quando fala da monitorização, é importante, por exemplo, eu tenho um estilo de vida, um jeito de ser que eu consigo inserir isso na minha vida. Mas tem gente que não consegue. E não consegue. Não adianta, então, não consegue. Aí você tem que contar isso para o médico, falar, olha, eu sou assim, eu vou esquecer, eu vou fazer aquilo, eu vou lembrar, e aí vocês a gente vai trocando essas informações para fazer a escolha melhor, né, do anticoagulante. Exatamente, é isso mesmo, é o que eu falo, quem toma Marevan tem que fazer monitorização. Marevan sem monitorização, esqueça, porque você não vai estar bem medicada. É preciso ter essa... Outra perguntinha que teve, que faz parte também de nós, mulheres, é se anticoagulante, qualquer um deles, tem alguma relação com a questão de emagrecer ou engordar. Não tem, desconheço, viu, Mirella? Não tem nenhum efeito no metabolismo, nem engorda, nem emagrece. Tem Então outra tá estratégia para emagrecer. O anticoagulante não é a melhor opção, viu? Eu já ouvi também, doutora, relato de inchaço. Às vezes pode ser outra questão, né? Eu não sei, eu nunca tive, assim, inchaço no corpo todo por causa de algum efeito colateral, mas não tem nenhuma relação, não, né? Não tem relação com retenção de água, né? Como tem alguns medicamentos, não tem esse efeito, não. Então tá bom. Aí a gente fica mais feliz. Teve uma pergunta que fala assim, existe algum anticoagulante, né, que é melhor para quem teve TVP e tem trombofilia? Aí é particularizado, né, doutora, essa questão? É particularizado,
Porque Só tem a inúmeros tipos de TVP, inúmeros de tipos de TVP, inúmeros tipos de trombofilia, trombofilia. né? Isso é bem particularizado, mas na grande maioria das trombofilias, você fica aberto. Você pode usar o Marevan e também pode usar esses novos anticoagulantes. Uhum. Na maioria dos casos. Agora a gente vai falar sobre o fator de risco, que é comum a todos eles, a questão de sangramento. Em relação à segurança dos anticoagulantes, né? A pergunta até citou aqui alguns, né? Xarelto, Eliquis, Pradaxa e Marevan. Existe alguma diferença com relação a isso? Segurança no que eu falo? No risco maior risco de sangramento? Isso, porque parece que eu acredito que o Marevan tem algo que pode ser feito para reverter alguma hemorragia. Então, eu acho que é nesse sentido que eles perguntaram. Entendi. Então, vamos falar sobre risco de sangramento, né? Os estudos sobre esses novos anticoagulantes, o que eles observaram? Foram inúmeros estudos, que a gente já tem 4 desses novos anticoagulantes, são anticoagulantes mais modernos, diretos, né? Eles mostram que houve uma redução de episódios de sangramento mais graves, tipo sangramento em órgão nobre, tipo sistema nervoso central, hemorragia digestiva. Eles mostram, comparado ao Marevan, parece que eles têm uma incidência menor de sangramento, tá? Esses sangramentos mais graves, né? Que a gente chama de sangramentos maiores. Com relação um remédio que vai ser o antídoto, né? Para reverter o efeito anticoagulante. Você intoxicou, chegou sangrando e tem que tirar o efeito do remédio. O Marevan tem um antídoto, né? Que é a vitamina K, né? Você, como ele você pode fazer o Canaquion, né? Que é um medicamento que vai tirar o efeito do Marevan e reverte o efeito mesmo em algumas horas, tá? E é um remédio muito disponível em hospitais, né, em centros de saúde, até mesmo na farmácia. Agora, os novos anticoagulantes, dos que tem realmente já o antídoto é o Pradaxa, que já é disponível, mas assim, remédio ainda muito caro, muito novo, não é todo hospital que tá disponível. Tá? Ainda está entrando na rede. E ele é específico para o Pradaxa, né? Agora, os estudos já estão sendo feitos, o reversor dos antos que inibem o fator 10, né? Que é o Xarelto, o Eliquis, a Idoxabana, mas ainda não tem liberação no Brasil, não. Só o reversor desses novos anticoagulantes, só o reversor do Pradaxa. E aí entra a questão histórica e de tempo, que a gente tem que ter paciência para ir fazendo estudos, até chegar com uma segurança e de forma acessível, né? De forma acessível, porque são medicações que acabaram de entrar, né? Então ainda tem um custo muito elevado. Realmente o acesso não é nem um pouco universal ainda. Antes de eu entrar no tema sobre os injetáveis, tem uma seguidora que a gente estava conversando, quando a pessoa faz uso de anticoagulante e ela vai investigar trombofilias, geralmente retira o anticoagulante ou faz o exame com o anticoagulante mesmo? Pode dar interferência? Pode dar interferência sim, tá? Todos esses anticoagulantes, tanto o Marevan quanto os novos anticoagulantes, os testes de trombofilia podem sofrer interferência. Então, o ideal é você fazer essa pesquisa de trombofilia já no final do tratamento, né? Porque pelo menos, estamos falando de uma trombose venosa. Você faz aí o tratamento, que geralmente são 3, 6 meses, né? Quando você vê que o trombo já está recanalizado, tudo aí você tira. O Marevan, geralmente, a gente tira uma semana antes. E os novos anticoagulantes, 3 dias costuma ser suficiente para poder colher os exames. Porque são testes da coagulação, né? Eles podem sofrer interferência, dar falso positivo, dar falso negativo. Entendi. Então, nossa, muito bom então, saber. Trombofilia, pesquisa de trombofilia, a gente não faz no hospital, chega no episódio agudo de trombose, entendeu? Deu entrada no hospital, fez o diagnóstico de trombose, o objetivo aí é tratar a trombose, é anticoagulante.
com calma, depois de 3, 6 meses, você faz com calma. A investigação de trombofilia, ela é ambulatorial, ela não é no hospital. O hospital é para você fazer o diagnóstico e começar a tratar. Isso. Recebeu alta, passou alguns meses de tratamento, daí você faz essa pesquisa, porque sofre interferência de anticoagulante. Ótimo. A gente tentou fazer um raciocínio considerando que deveria, mas aí a gente falou, vamos perguntar na live. Agora, eu queria falar um pouquinho questão dos anticoagulantes injetáveis. Diferença entre a heparina, enoxaparina e a questão das grávidas fazerem uso desse tipo de anticoagulante e não de outros, né? Explicar por que faz essa transição. Por exemplo, no meu caso, eu tenho conhecimento que eu já não posso engravidar por causa de questões de atrapalhar o feto e tudo, mas explicar a diferença e a importância de fazer essa mudança para as mamães que desejam, né, que tem trombofilia, tem fatores de risco e vão precisar usar. E aí explicar. Eu nem sabia que tinha diferença da heparina com a enoxaparina, mas aí, se você puder falar um pouquinho disso. Tem diferença. Quando você fala só de heparina, é aquela heparina não fracionada. E a enoxaparina já é chamada heparina de baixo peso molecular. A enoxaparina é um derivado da heparina, mas é uma heparina com peso molecular menor. Né? O que isso reverte? Qual é o benefício de se ter o peso molecular menor, né? De ser menor? Porque ela tem um efeito anticoagulante mais previsível, ela é mais alvo, age mais diretamente na coagulação, né? Diferente da heparina, que tem um peso molecular maior. E ela não precisa de monitorização na maioria das vezes, como a heparina simples precisa. Entendeu? É até uma coisa mais similar entre Marevan e novos anticoagulantes orais. Então, tem ali uma... Então, a enoxaparina, o benefício dela é isso. Ela não necessita de monitorização, ela tem um peso molecular menor e tem esses benefícios, né? De não necessitar monitorar e ter um efeito mais direto também na coagulação. Efeito anticoagulante mais previsível, né? E assim, as heparinas, tanto a heparina simples quanto a heparina não fracionada, elas são indicadas nas gestantes. É a primeira opção para gestantes, por conta que elas não ultrapassam a barreira placentária. Então, elas não vão causar prejuízo pro feto, tá? Entendi. E elas também não atravessam o leite materno para o recém-nascido, né? Não vai via leite materno, então não vai prejudicar também o recém-nascido na época da amamentação. Já o Marevan e os novos anticoagulantes orais, eles não podem de maneira nenhuma ser usados durante a gestação, por conta de passagem transplacentária, risco de hemorragia fetal, Marevan até de má formação também, né? Feto. Então, realmente, quem já usa anticoagulante oral, quando faz o diagnóstico de gravidez, ficou grávida, tem que passar, né, desses anticoagulantes orais para a enoxaparina. Enoxaparina que é a mais fácil de usar. E elas podem ser... Não tem nenhum efeito no feto, não. Pode ser feito uma boa. Então, é um cuidado principalmente com o bebê, né? Porque para não chegar até ele. Isso, esse medicamento transplacentária mesmo. Com relação ao Marevan, queria esclarecer também uma coisa. O Marevan, já vi muita gente achando que também no período que ele atravessa leite materno, que não pode ser tomado durante a amamentação. Isso está errado. A amamentação, durante a amamentação, você pode voltar a tomar o Marevan, sim. Tá? Não pode tomar durante a gravidez. Mas teve o neném, você não... Pode ser, medicamento que você pode usar enquanto está amamentando. O ideal, de qualquer forma, é planejar, não deixar escapulir. Planejar a gravidez, exatamente. Né? E ao médico. Né? Isso, exatamente. Até porque, gente, gestação, pós-parto são situações de risco, né? Dá distúrbio ali na coagulação, você tem um estado que a gente chama protrombótico, né? Tanto na gestação quanto no pós-parto. Então, cuidado especial para as gestantes e para as
quem está amamentando, né? Especialmente quem Uhum. já teve trombose, que são situações de risco. Qual o período que é considerado esse estado protrombótico após o neném nascer? Quanto tempo, mais ou menos? 40 dias, que a gente fala. 40 dias Nossa, pós-parto. isso tudo! Sabia que era isso tudo, não. Às vezes a gente engana, né? Ah, não, sabe, tive o Nossa, neném, tá tranquilo. Não. O pós-parto, ele é mais protrombótico até do que a gestação, viu, gente? do que a gestação. Do que a Nossa, eu gestação. juro que eu não sabia que era esse tempo todo. Pensei que Mulheres fosse que já menos. tiveram trombose, trataram suas tromboses, não estão mais usando anticoagulantes. Mas se ela, tem que ser bem orientado, que durante a gestação e pós-parto, ela vai precisar retornar ao anticoagulante, que é a situação de risco. Agora, uma perguntinha que talvez não sei se você vai saber, mas que é importante que tem com relação ao custo. Uma seguidora perguntou se tem previsão de acabar a patente da Rivaroxabana. Rivaroxabana. Isso aí é a pergunta do ano, né, gente? Como as pessoas estão perguntando, porque realmente ninguém merece, né? R$ 250 por mês. Tem previsão aí, doutora? Olha, a patente, pelo que eu saiba, são 10 anos, né? Para você tirar a patente. Tá saindo essa patente, viu, gente? A gente até chega o lá. próximo ano a gente chega lá, porque foi o primeiro desses novos anticoagulantes a entrar no mercado. Acho que foi o Pradaxa. Foi o Pradaxa, depois foi o Xarelto, que é a Rivaroxabana, né? E eles estão completando 10 anos aí. Então vai cair patente e vai começar a ter concorrência. Daí o preço reduz, né? Tá perto. Ai. Não, as perguntas aqui são muito boas. Deixa eu pegar mais um aqui. Isso aqui também, a gente até chegou a fazer uma live especificamente sobre trombose e Covid, né, que também é um assunto que está em alta, a gente está vivendo uma pandemia e realmente a gente fica assim, né, pensando sobre a situação, porque já são tantas doenças, a gente cai mais alguma coisa, né? E a gente, por causa da questão, né, da embolia pulmonar e tudo, tem alguma relação de prevenção entre o uso, o tipo de anticoagulante e a COVID que está aí? Eu sei que isso é algo assim que a gente vai especular, vai supor, porque a gente não tem um conhecimento científico formado, mas os profissionais lidando, né, com isso têm observado que, na verdade, a gente quer saber se a gente está mais protegido de estar usando anticoagulante. Isso é uma pergunta que todo mundo quer saber mesmo, viu, Thalita? Porque, assim, o que está se observando é isso, que parece que é uma doença mais trombogênica, né, que as outras, né? Você está vendo aí uma alta incidência de trombose venosa, trombose arterial, e muitas vezes não é nem no episódio agudo, né? São 3, 4 semanas depois, o paciente já se recuperou daquele problema respiratório, já recebeu alta e ele tem que reinternar com um diagnóstico de trombose. Então, parece que a COVID, ele dá uma alteração no endotélio vascular, ele ativa a coagulação de uma certa maneira, que tem mais risco de formação dessas microtromboses em circulação pulmonar e também trombose em vaso maior, né? Você vê que tem relato aí de maior incidência de AVC, de infarto cardíaco relacionado à COVID. Agora, essa pergunta, eu tenho trombofilia, eu tenho mais chance de ser trombose? É a pergunta da hora. Não tem resposta, não tem nenhuma evidência, nenhum estudo mostrou que pessoas que têm trombofilia têm mais chance de ter a COVID ou ter formas mais graves de COVID. Isso não tem, então eu acho que o que eu sugiro é manter as medidas de proteção. Exatamente. Como qualquer outro paciente, né? Isolamento social, então parcial, porque agora a gente já está retomando, né? O uso de máscara, higienização, aquelas mesmas
as mesmas orientações. E com relação a quem já está, que é a sua outra pergunta, né? Com relação a quem está tomando anticoagulante, será que estou mais protegido contra a Covid? Não dá para saber também. Não dá. Né? Não dá para saber mesmo. Uhum. Essa pergunta vai ser respondida aí nos próximos meses, porque tem estudos já, inclusive aqui no Brasil, avaliando isso, o uso de anticoagulante, na verdade, no pós-alta hospitalar, o grupo de pacientes, se o anticoagulante é eficaz, ele é realmente necessário na prevenção de trombose pós-alta, né? Pós-alta hospitalar. Então, tem estudos que estão ainda em andamento, em breve devem ser publicados. Mas nenhuma evidência de que quem tem a trombofilia seja de risco. Então, quem está tomando anticoagulante, continue, não vão, todo mundo... Não, no início da Covid, começou a ficar falando dessa relação, né, de trombose e Covid, um monte de gente indo para a farmácia comprar xarelto, indo para a farmácia comprar Marebel. Exatamente, é um cuidado. Não pode, porque anticoagulante é medicamento. É a corda bamba que eu falo aqui, a gente está na corda bamba. Pular de cá é hemorragia, pular de cá é trombose. Isso, não, só tome se tem realmente uma indicação, nada de ficar tomando anticoagulante para prevenir, pensando que você vai poder prevenir trombose tomando anticoagulante. E é muito sério, porque nós que fazemos o GIS, a gente tem o receio e tudo, e a gente não pode disseminar essa informação, porque senão as pessoas às vezes vão ter essa tendência, né, de se automedicar ou querer comprar, e vai estar correndo um risco às vezes maior. Maior. Se ela tivesse um isolamento tudo direitinho, acho que ela estaria correndo menos risco de ter a doença do que uma possível hemorragia, algum outro efeito, ela tomando um anticoagulante, né, de uma forma inadequada. Doutora, tem uma perguntinha aqui, eu não conheço, Lixiana? É um tipo de anticoagulante? Lixiana? É um desses novos anticoagulantes, é o mais novo aí que lançou, Lixiana. Ele é o nome comercial ou Ele é o comercial. Ele é o tá. comercial da edoxabana, o princípio ativo é edoxabana. É tudo da mesma família, viu, gente? Rivoroxabana, edoxabana. Tá tudo inibidor de fator 10. Entendi. Duas pessoas que estão acompanhando a gente são pacientes sua, e uma relatou aqui que na época que começou a pandemia, tá vendo aí, o pessoal tudo indo para a farmácia comprar anticoagulante. Aí, a hora que chegava lá, quem precisa tomar o negócio mesmo não tinha o medicamento à disposição. Tanto que é perigoso certas informações, né? Exatamente. Com certeza. Tira de quem está precisando, às vezes por uma ansiedade, né? Ansiedade também é a palavra da vez, porque a gente fica esperando, né, alguma solução, alguma coisa, e às vezes a gente vai ter que aprender a lidar com a situação um pouco, até que a gente tenha algumas respostas mais concretas, né? Infelizmente. Doutora, excelente. Olha, eu acho que eu peguei quase todas as perguntinhas aqui que eles fizeram, porque sua introdução já respondeu, né? Acho que tem mais alguma coisa que gostaria de acrescentar? Eu vi uma última pergunta aqui, por favor, responda a minha pergunta. Ele foi ao hematologista da cidade dele, ele não suspendeu o Marevan para fazer os exames de sangue. Isso. Para saber, eu acho que foi aquilo que você tinha perguntado, né? É isso, uma parte, talvez se for uma investigação da trombofilia hereditária, por exemplo, fator 5 de Leiden, mutação de protrombina, não precisa suspender o anticoagulante. Mas as investigações de outras trombofilias, SAF, antitrombina, desses inibidores naturais da coagulação, esses precisam suspender sim. Então a gente dá aquela orientação geral para colher trombofilia, suspenda, é mais seguro porque pode sofrer interferência. E uma coisa que é importante, né, doutor, uma vez quando eu comecei a interessar por esses assuntos para entender minha própria condição, que é até bom se falar um pouquinho, o quanto é complexo o nosso processo de coagulação, que é a questão da cascata lá. Nossa!
Eu falei, gente, eles têm que tirar o chapéu para esses médicos. E aí, a gente entender que existem vários tipos, o processo para realizar o nosso corpo, fazer a cascata lá de coagulação, é algo complexo. Então, assim, sempre a gente ter esse cuidado, né, de entender que, além de cada pessoa ter a sua particularidade, essa questão de coagulação que faz a nossa vida, né, fluir, tem uma complexidade por si só, viu? Eu já tentei, assim, eu fiquei encantada. Tanto que é bonito, né? E complexo bonito ao mesmo tempo. Exatamente. A cascata da coagulação é bem bonito, porque é tudo muito ali, né, na corda bamba. Você não pode nem tender para um lado, porque você pode sangrar, e nem tender para o outro, porque você pode coagular. Então, é um processo bonito, mas bem tênue, né? Bem ali. É que o nosso organismo é bonito, né? Exatamente, é uma criação divina mesmo. É uma criação divina mesmo. Né? Doutora, muito obrigada, né, por ter participado, fiquei muito contente. Vou salvar aqui todas as pessoas, né, que estiveram aqui com a gente, que mandaram as perguntas, tenho certeza que ficaram encantadas com a sua participação. Agradeço porque quando você fala, né, que desde a faculdade começou a se interessar por esse assunto, a gente já vê o gosto, né, por se dedicar a estudar um assunto tão importante para nós, que nós somos pacientes e aí a gente que vivencia isso, a gente precisa de ter profissionais com esse amor, porque se ninguém quisesse estudar, né? Se ninguém gostasse desse assunto, a gente estava enrolado, né? Então, muito obrigada. Eu recebi carinho falando do jeito da senhora enquanto profissional, enquanto médica, e eu fiquei muito contente, viu? E tendo mais dúvidas, eu vou chamar, viu? Vamos, com certeza, a gente está para isso mesmo. Eu agradeço aqui o convite, viu, Thalita? A sua página tá dando o que falar, muito movimentada, é o que eu disse, falando de uma doença agressiva, mas de uma forma leve, tá? Quando a gente tem que ter muito em mente isso, quando a gente fala em trombose, a gente fala também em tratamento, em cura e em prevenção, é uma doença que é potencialmente prevenível, gente, tá? Quem já teve a doença, lembra que é uma doença crônica, que vai ter as situações planeje as suas estratégias de prevenção. É isso que eu falo sempre com as pessoas. Você teve a trombose, agora você planeje, tratou, mas faça um planejamento das estratégias de prevenção, porque está muito bem definido isso, viu, gente? É muito estudo. É uma doença que foi muito estudada nessa última década, principalmente. Tem toda a estruturação, todos os fatores de risco, que são situações que você tem que ter consciência que nesse momento você está em risco e que você tem como se precaver. Né? Isso é o mais importante. Mesmo. E eu queria lembrar também para vocês, gente, que existe o Dia Mundial da Trombose. Sim, tá? em outubro, né? Outubro. E a gente vai animar bem as redes sociais, divulgando divulgando o tratamento, divulgando que a doença tem cura e tem prevenção. Doutora, nessa fase tem muitos profissionais fazendo telemedicina. Você é uma profissional que atende por telemedicina, está funcionando? Porque eu vou marcar, assim que eu finalizo, né? Eu marco aqui, agradeço. Se alguém tiver interesse, vontade, tem essa modalidade, essa possibilidade de atendimento? Como que tá? Sim, tem. A gente tá introduzindo já a telemedicina, é uma necessidade, né? Aí, depois da pandemia, a gente teve que se adequar. Então, eu tenho sim, e vou passar para vocês. Então tá. Aí eu marcando aqui o seu Instagram lá, o pessoal encontra as informações se quiser agendar para conversar. Para conversar, para fazer a consulta. Pra fazer a telemedicina, sim, vou ter o maior prazer. Não, então tá bom. À disposição. Tá bom, gente? Muito obrigada. Obrigada, boa noite. A todos vocês que estão aí nessa anseio de conhecer, né? De toda a doença, todo o problema. Isso mesmo. Tá bom. Parabéns. Beijão, doutora.
Vou Um marcar aqui abraço, e minha agradeço, amiga. viu? Amém, fica com Deus Obrigada a também. vocês. Um abração para todas. Adorei. Tchau. Tchau. Como é que a gente faz para sair?